a discussão, né, dessa definição do homem contemporâneo, a discussão sobre isso, que é uma discussão que atravessa a arte contemporânea, ela é feita pelas bordas, digamos assim, né? Pelos limiares, né? Trazendo artistas e não artistas, mas colocando um novo humanismo, né, no debate da produção contemporânea, né? E eu tenho um contato com o trabalho do Rian, né, que vem muito por esse olhar, né, de um artista que se interessa pela humanidade, né, pela experiência do humano, né, na relação com o mundo, mas esse caminho do Rian, né, é um caminho que, como a exposição fala, né, explora os vazios, explora os silêncios, né, as ausências, e essas ausências que se remetem, de uma certa maneira, a uma perda da humanidade, né, esse humanismo que vai se corroendo, né. A primeira vez que eu vi esse trabalho de perto, porque eu só tinha visto por imagem, né, pela internet, claro que a primeira coisa que me chama, até pelo meu próprio interesse pessoal, é a relação com o corpo, né? Então, eu faço uma leitura muito menos das questões figurativas da pintura, ou dos estudos da pintura, e muito mais dessa outra proximidade do corpo, do movimento, mesmo nessa situação mais estável, né, estabilizada que a pintura traz, porque é um desenho, porque é uma pintura, mas muito mais esse movimento que está contido, né, nesse corpo, nessa corporeidade construída pelo Rian. O Rian, ele trabalha, tem essa formação na gravura, ele trabalha sobre papel, trabalha com a tela, e ele também faz interferências na parede, né, texto e com azulejos, né, e essa mobilidade, né, de trabalhar com várias mídias e tal, também é uma experiência modernista, quer dizer, essa ideia de que você pesquisa, você investiga, você transita em diferentes superfícies e tem diferentes aproximações. Agora, é interessante perceber que tem uma situação plástica ali, eu acho que aí a situação do plano, né, o plano da tela, o plano do azulejo, o plano do papel, que está sempre, de algum modo, sendo recolocada, né? É uma espécie de fundamento aí dessa experiência aí, né? E no caso do Rian não é diferente, né? Você vê que a pintura dele lida com os planos, né? A profundidade que ele cria não é uma profundidade organizada, né? Não cria uma ilusão de realidade. Ela é, ao contrário, ela é problematizada. Então, onde se esperava, né, uma luz, parece uma sombra, né? E essa sombra invade a figura, e a figura se desfaz na sombra. Inclusive, esse eu acho que é o momento mais bonito do trabalho do Rian. É quando ele tem uma ou outra figura que meio que se dissolve na atmosfera, né? É quase como se houvesse uma fusão, né, entre o espaço e o corpo. E isso é bonito, porque isso fala dessa experiência contemporânea, né, de um certo esvaziamento do sujeito, né, de não se saber mais onde está o limite do próprio corpo, né, e até talvez todo esse processo de manipulação corporal, né, próteses, tatuagens e tal, seja um esforço das tribos, né, urbanas de darem uma presença física mesmo, né, ao corpo, uma individualidade, né. E então eu acho que falar desse corpo que se desaparece, que se apaga ou que se mistura,
é uma maneira de falar também desse sujeito contemporâneo, né? Primeiro que é um trabalho onde a paisagem, o fundo, né, ele está ali, mas ele não é o mais importante. O mais importante são as figuras humanas, as relações, essa história, esse enredo que ele tem que contar a partir das relações humanas. O fundo está ali, mas o fundo é sempre uma coisa muito... claro que tem importância o fundo na imagem, mas ela é secundária e o que vem no primeiro plano, que são esses corpos, as relações entre eles, essa história que ele quer contar de relação, que é o que toca, que eu acho que para mim é a mesma coisa na fotografia, né? O que me interessa são essas relações humanas, são esse contato, às vezes até muito próximo, até visceral, assim, meio que com as pessoas. E eu acho que o Rian tem isso também. E a ausência do cor ser uma forma onde você intensifica esse drama, esse mistério das relações humanas, dos corpos, das silhuetas e tal. A cor talvez, e aí no meu trabalho, como eu acho que no trabalho do Rian, ela dilui um pouco isso, ela dispersa, sabe? Eu acho que nesse caso do Rian, da obra dele, a cor, ela não agregaria um sentido ao que ele está querendo contar, essa narrativa forte, densa do mistério que ele está com o trabalho dele. Então, quando você tira a cor, você de certa forma reforça esses elementos humanos, as expressões, os gestos, né, dos corpos. Eu acho que isso é muito intenso, né? E para mim isso é que, de certa forma, dá mais personalidade ainda ao trabalho do Rian e enfatiza essa coisa que eu estou falando do processo, do drama, do mistério. Eu sempre falo muito do mistério porque eu gosto dessa palavra e acho que o mistério está muito presente também na obra do Rian. O Rian tem uma formação, ele é arquiteto, então ele tem uma formação forte, é uma pessoa que lê muito. Isso, enfim, as inúmeras vezes que nós estivemos juntos, ele enfatiza o que eu acredito e, no fundo, todo artista cria baseado no seu universo imaginário, que isso hoje, na cabeça intelectual, vem muito daquilo que você lê, né? Certamente a obra dele hoje é uma obra literária, quer dizer, então ele cria em cima das suas influências, dos seus heróis, né? Como a maioria dos artistas fazem. E aí vem a literatura, né? Sobretudo a poesia no trabalho do Rian, que é muito forte para ele e talvez seja muito forte também para que um público se aproxime dos trabalhos dele, porque aí são os índices, né? Que a gente também generosamente o artista pode dar ao seu público, né? Que são esses índices de como é que ele se aproxima da obra. Porque se aproximar é difícil, então como é que eu posso conduzir um pouquinho as pessoas para se aproximar do meu trabalho, né? E essas são pistas que o Rian nos dá para entrar no universo, né, desse artista e pensar um pouco junto com ele que caminhos são esses que ele vai levar para a tela, né, que estão presentes em cada uma dessas pinturas. Então, para mim, está nesse lugar a poesia no trabalho dele. E não necessariamente porque ele não faz uma tradução direta, né? E aqui a gente pode pensar no termo tradução mesmo, que é um conceito, né? Não é uma tradução da literatura. A pintura e as artes em si são formas de comunicar e isto é uma forma dele comunicar pela negação, ou seja, eu acho que isto é contrário ao mundo que o rodeia, onde ele vive, ou seja, o Brasil tem ruído, ele procura o silêncio, o Brasil tem cor, ele não está a utilizar a cor, não quer dizer que não a venha a utilizar,
Não sei se essa não pode ser uma das chaves de uma outra fase, mas é um pouco estas contradições que se quisermos, depois de refletirmos sobre isto, também têm a ver com o meio onde vivemos. Mais do que a própria obra, valorizo o processo e o processo como se chega às coisas. Eu acho que a obra do Rian é um pouco isso, mais do que propor um trabalho, é a importância da procura de algo, que neste caso é o silêncio, mas podia ser outra coisa. Mas por outro lado, também contido, não usar cor, usar sombra, isso tem a ver com o silêncio, tem a ver com... Será que tem a ver? Parece-me que tem, mas não sei se tem. Eu acho que o que, de certa forma, mais me aproxima do trabalho do Rian, eu acho que é a questão do processo, né? Eu acho que, assim como ele, eu também tenho, no meu trabalho como fotógrafo, o processo como uma coisa muito fundamental, né? Eu acho que, eu até brinco às vezes que o resultado nem importa muito, o processo é muito mais valioso, muito mais importante do que a obra em si, tá? Até porque, no meu caso da fotografia, a obra é um resultado de um encontro, né, do autor com o universo que ele vive, né? E esse encontro é tão maior do que o que é traduzido na fotografia, né, que a gente tenta, né, traduzir essa narrativa, tenta narrar esse encontro e tenta, através da linguagem fotográfica, no meu caso, mas o processo, esse encontro, na realidade, ele é muito maior do que a própria obra, né? Eu acho que no caso do Rian um pouco isso também. Eu acho que o Rian é um autor que está muito mergulhado no processo também, sabe? Claro que o resultado importa, que a obra é o resultado do trabalho dele, mas eu acho que o processo com que ele se joga no trabalho, né, com que ele se coloca, né, é uma obra que, de certa forma, tem personalidade, né? Carrega, né, junto, né, ela é impregnada do processo de trabalho dele. Então, eu acho que isso eu me identifico muito, porque eu acho que isso é que é a potência de um trabalho autoral, sabe? Um trabalho que vem de dentro, onde o cara se coloca, onde tem alma. E eu sinto que isso tem no Rian. Então, e a própria trajetória do trabalho dele, né, que eu acho que ela vai tentando encontrar e se encontrar, e que na realidade é um processo, que a gente está sempre em processo, né? A gente não tem a obra, ela não acontece assim, né? Acho que a gente está sempre em processo se a gente está sempre em processo pessoal, imagine no resultado da obra, que é fruto dessas suas inquietações, né? São imagens que nos inquietam. Inquietam pelo teor, talvez, da nudez para alguns, inquieta pelo movimento do corpo para outro, inquieta pela não perfeição para outro, né? Então são imagens que são tecidas a partir de uma memória e afetiva do Rian também muito grande. Eu vejo isso em cada trabalho e vejo nas conversas com ele, né? Cada uma dessas memórias sendo tecidas. Mas ela traz essa estética por um outro lado, acho que cria um vínculo, e aí esse vínculo criado com o receptor, né, criado com quem recebe, com o espectador, seja lá que nome a gente for dar para essa pessoa que olhe para esse quadro, esse ato comunicativo, ele está mais nessa inquietação afetiva, né, nessa ideia do afetar, não afetiva como sentimento, mas do afetar mesmo, do fazer refletir sobre algo. Então, agora, são trabalhos que precisam não só de tempo, porque ele exige um tempo para a criação, mas ele exige um tempo também de aproximação desses trabalhos, né? Porque senão você pode fazer uma leitura só pelo figurativo. Ah, é uma mulher com um gato. Né? E para compreender esse trabalho, para além de uma mulher com um gato, você precisa entrar um pouquinho, ter
pouco mais de tempo e se propor a olhar para outras questões que estão. E aí eu diria não só em um, mas aí sim o conjunto, aí pensar esse todo para conseguir traçar esse diálogo. Então, para mim, o diálogo estético está exatamente nesse movimento que é construído de um quadro para outro, de questões muito pessoais também que o Rian traz, né, dessa memória, que aí sim, essa outra memória afetiva, para cada um, que está no movimento, né? Para mim, essas memórias afetivas do Rian, tá, para além da figura, está nos traços, construindo, né? Porque aí vem o corpo do artista implicado também nessa construção e nesse movimento. Eu vejo todas essas obras e todo esse ato comunicativo a partir dessas questões mais... E que é difícil, não é fácil, porque aí você coloca o espectador num lugar que ele tem que ter muita atenção e ele tem que ter proximidade para olhar essas obras com um outro olhar, né, para além da figura. A sombra, ou todo o elogio da sombra que eu fazia antes, todo o louvor da forma mais sóbria que eu fazia antes, eu estou deixando vir mais luz, estou abrindo um pouco isso. Então, estou revelando, de certa forma, as personagens. A narrativa está ficando mais explícita, porque eu assumo mais a palavra, e a palavra é narrativa. A partir disso, eu venho tentando retirar a pintura de espátula, que é o que eu faço, que é o que eu construo de certa forma, de uma forma mais bruta, de um gesto mais incisivo, e voltando ao pincel, com grandes aquarelas. Quer dizer, hoje, de certa forma, eu assumo o gesto, essa narrativa inacabada. Eu deixo o grafite, o desenho de base aparecer. Quer dizer, a própria aguada que eu trabalho, úmido sobre úmido, me dá a possibilidade da improvisação ou do que eu não tenho controle. E eu assumo isso cada vez mais. A imagem e a consciência de um trabalho cada vez mais brumoso, porque recontar essas histórias. Eu acredito que quando você traz essa memória, ela é sempre falha. Porque ela, obviamente, parte sempre da minha percepção. E tudo, todo fato, todo encontro, toda circunstância, tempo, espaço diverso, ela tem diversas percepções. Tem a minha, tem a do outro, tem a percepção do instante, tem a percepção gerada por vários itens. Mas a construção dessa memória, desse novo fato, contado e recontado, e que a cada momento eu tenho novas informações, ou novas percepções, onde eu construo e somo lacunas, vai me dizendo o que sou. E, de certa forma, vai me libertando, liberando, ou me dando novas opções para outros caminhos. Então, de certa forma, é encarar um pouco o que foi. Mas o que foi não como um norte, mas para me desfazer de lastros. Eu, não sei porquê, carrego muitas coisas. Carrego um lastro, um fardo, às vezes, de muitas memórias. Não sei se pela dislexia, mas eu tenho uma memória intrusiva. Eu sou capaz de transcrever uma conversa que eu tive com alguém de uma forma completamente aleatória há 8, 10 anos atrás, e transcrever e falar e descrever cheiros, cores, tatos, lembrança. Isso às vezes é muito, isso às vezes transborda. Então, às vezes, talvez a restauração dessa ausência é recontar o envolvimento com essa memória, recontar de uma outra forma, ou recontar encarando e desfazendo qualquer equívoco, talvez. Pintura como a escultura ou a gravura são ofícios que exigem muito um trabalho braçal, exigem muito uma dedicação artesanal.
por mais que eu tente compreender um pouco, ou esteja dentro de um processo, o que eu faço, dentro de um laboratório, mas eu costumo trabalhar dentro de séries, e séries que duram 2, 3, 4 anos, mas é na construção, é no fazer, é na tessitura, é no sujar as mãos, onde se descobre o caminho disso, onde se descobre o que de fato eu faço, e as surpresas. Então, preciso do trabalho braçal, preciso do trabalho diário. Quer dizer, isso é que me mostra o caminho. E as novas descobertas. Quer dizer, quando você está trabalhando, pintando, de repente, no meio do processo, acontece algo novo, uma certa surpresa. Nesse momento, paro, tiro o quadro, ponho em outro lugar, observo durante algum tempo para poder revisitá-lo. Quer dizer, toda imagem é uma questão, é uma afirmação, uma negação de um discurso, mesmo quando esse é inconsciente ou não é percebido. A partir desse momento, tudo, de certa forma, te revela. No meu caso, por ser um trabalho narrativo, é muito mais expresso isso. E eu me percebo de uma forma completamente desnudada nos trabalhos. Assumir isso, às vezes, é um pouco difícil. Mas eu, de certa forma, falo sobre memória, falo sobre ausência, falo sobre silêncios, falo sobre envolvimento, falo sobre sexualidade, falo sobre uma série de ações, circunstâncias que narram as minhas histórias. A literatura é extremamente presente no meu trabalho, a palavra é muito presente. E eu consigo sempre pensar em várias respostas para isso, ou por quê. A primeira foi da real descoberta que a literatura me trouxe, principalmente a poesia. A síntese que a poesia faz, e aí eu posso até descrever alguns poetas que falam a mesma coisa, e é o que eu tento trazer para o meu trabalho. Quer dizer, houve primeiro essa grande lição da síntese, da compreensão com o mínimo de palavras, com usar o mínimo de possibilidades, de tirar qualquer artifício, qualquer excesso. Mas, na verdade, a poesia e a literatura, a grande lição para mim é me falar sobre a humanidade. A literatura que me ensinou sobre a humanidade. E que passamos por diversas trajetórias, diversos percursos que se repetem sempre. O medo, a insegurança, o amor, o pranto, o gozo, a decepção, a ira, a raiva, a força, me ensinaram que é uma trajetória que dessa mesma forma, do passo audaz, do passo intrépido, mesmo quando assustado, se repete diversas vezes. Só isso para justificar como é que um poeta andaluz do século XIX, no amanhã de 1919, em Nova York, consegue escrever um poema onde, mais de 100 anos depois, eu consigo identificar-me de uma forma tão intensa, tão visceral, de haver um pouco essa ligação e de imaginar-me lido ali, como se eu escrevesse aquilo. Obviamente, tempo, espaço e circunstância abissal entre as duas coisas. Mas a repetição, de certa forma, disso, do amor e morte, e nesse processo de amor e morte, de paixão, construção que todos nós percorremos, inevitável, e que não há como se esconder disso, não há máscara ou verdade que consiga esconder ou ser guardada nesse processo, é a grande lição. E aí entra no meu processo criativo. Além de ser muito presente e de ser também um exercício meu como autor, de escrever, de usar um pouco a palavra e de pensar a palavra de uma outra forma também, talvez também pela dislexia, para mim desde criança sempre foi muito fácil pensar na palavra, deslocá-la de qualquer contexto, pensar na palavra objeto, pensar na palavra força. Eurídice Fontella tem Eurídice Fontella, que é talvez a grande poetisa brasileira desconhecida, fala que toda palavra é crueldade.
E eu sempre penso na palavra crueldade, me trazendo a palavra crua. Toda palavra é crua, tem peso, tem cor, é incisiva. Mas toda essa palavra é sempre um convite ou é um caminho para a minha poética. E é a poética como ambiência. A poética como um convite para todas essas conversas internas, para liberar, de certa forma, esse carrossel de imagens que eu guardo e que eu celebro em festa, ou que me atormenta às vezes, para tanger. A palavra tange a imagem em mim. Essa é a grande importância. E quando eu tive, de certa forma, a consciência disso, começa a haver a presença maior da palavra, o cuidado, o guiar, onde está, o que palavras, ou que autores conseguem, de fato, aumentar esse convite. Então, posso falar em Paul Auster, Paul Celan, Euridice Fontella, Hilda Hilst, Borges, Garcia Lorca, Ferreira Goulart. Todos, de certa forma, constroem essa trama, essa rede que eu abraço. João Cabral de Melo Neto.